Olá pessoal, eu sou Miguel Najib, estou aqui na sede do Movimento Escola Sem Partido, recebendo a deputada Bia Kicis, que além de ser deputada federal, é minha amiga de longa data e vem a ser irmã da minha mulher. Bem-vinda, Bia. Obrigada, é um prazer estar aqui na sede da Escola Sem Partido, muito legal. Bia, mais uma vez bem-vinda. Eu gostaria de saber, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua ligação com o movimento Escola Sem Partido e com a bandeira do nosso movimento. Bom, a minha ligação começou, eu acho que foi em 2014. Eu já conhecia, claro, porque já tem mais de 15 anos que você, Miguel, fundou esse movimento. Você é meu cunhado, a minha irmã Ruth também, sempre ligada ao movimento, seus filhos, mas eu ainda não tinha despertado muito para a gravidade da situação. Então, em 2014, quando eu participei de um seminário do Escola Sem Partido, que eu fui ouvindo depoimentos até de professores mesmo, que reconheciam a doutrinação, muitos até se diziam arrependidos. Eu fiquei realmente surpreendida, né, com tantos fatos. E aí eu resolvi realmente me engajar, né? E a partir de então, Miguel, não tem como. No momento que a gente toma conhecimento do que acontece, não tem como a gente não se interessar e a gente não ter vontade de lutar para barrar isso que estão fazendo com as nossas crianças, porque realmente é um absurdo. E você acha que o Escola Sem Partido, a proposta que a gente está apresentando, você é autora de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, junto com outros parlamentares, você acha que a proposta do Escola Sem Partido vai efetivamente funcionar? Ela vai coibir esses abusos? Miguel, eu acho que vai funcionar, não é a questão de ter um cartaz, é o fato de você trazer ao conhecimento dos estudantes os direitos que eles têm de serem respeitados, de não serem doutrinados, de não serem perseguidos. Então, se você olha o cartaz que fala que o professor não prejudicará, por exemplo, um aluno em razão das suas convicções, né, morais, como é que você pode achar que isso está errado? Dar essa informação para o aluno, que não é necessária, né? Você entra numa loja, tem ali, para comprar qualquer coisa, tem um código de defesa do consumidor. A pessoa é obrigada, o comerciante é obrigado a ter, por quê? Só para, caso alguém tenha dúvida, se está tendo algum direito violado, ele pode ir ali e consultar. Então, eu acho que é muito importante, o Escola Sem Partido, ele pode ser muito eficiente, porque ele tira do desconhecimento, né, da inconsciência, aquele aluno que está tendo seu direito desrespeitado, e é um alerta para o professor que está ali querendo abusar. E também foi vítima da doutrinação, diga-se de passagem. Sim, muitos, a grande maioria dos professores, né, foi vítima, e eles têm agora uma oportunidade, tomando conhecimento do que é o Escola Sem Partido, do que eles fizeram, eles podem despertar, acender a luzinha, né, aqueles que tiverem boa fé, Miguel, eles virão conosco, eu não tenho a menor dúvida. Eu costumo dizer que os 6 deveres do professor, que muita gente já conhece e quem não conhece deve conhecer, que na verdade o que a gente defende é que sejam colocados cartazes nas salas de aula com os 6 deveres do professor. Esses 6 deveres, na verdade, são um mini código de ética do magistério. Todo professor de boa fé, todo professor que não tenha sido zumbificado, como eu costumo dizer, né, pelos seus mestres zumbis, ao ver esses 6 deveres do professor, reconhece imediatamente que aquilo é o mínimo que ele pode fazer para respeitar os seus alunos. E você citou o Código de Defesa do Consumidor, né? Na verdade, a proposta da Escola Sem Partido, ela foi inspirada no Código de Defesa do Consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor tem a finalidade de educar fornecedores e consumidores sobre as relações de consumo. Olha, com muito mais razão é necessário educar a parte vulnerável, né? O estudante dentro da sala de aula, que está, além da sua inexperiência, da sua imaturidade,
ele está submetido à autoridade do professor. Então, com muito mais razão, é necessário levar ao conhecimento desse indivíduo vulnerável os direitos que ele já tem. E é interessante, aí vem a minha próxima pergunta, né? As pessoas dizem que a escola sem partido é inconstitucional. Você tem formação jurídica, foi procuradora do Distrito Federal há muitos anos. Como é que você enxerga essa alegação de que o projeto Escola Sem Partido, de que a proposta do Escola Sem Partido seria inconstitucional? Olha, eu considero que pela parte de umas pessoas que falam isso é por desconhecimento e outros é por má fé mesmo. Porque, Miguel, como a gente cansa de dizer, o Escola Sem Partido ele não cria nenhum direito, não cria nenhuma obrigação. Ele apenas protege aquilo que a Constituição trata como um valor fundamental, que é o direito à liberdade de crença, à liberdade de consciência. Então tá ali, tem o artigo 227 da Constituição, que garante também aos pais que os seus filhos tenham respeitado, né, o seu direito de crença, de educação, e o Pacto de São José da Costa Rica também, que garante aos pais esse direito. Então a Escola Sem Partido, ele só traz isso, né, para um estágio assim, de prática, muito prático, dentro da sala de aula, dar essa informação. E se é dever de todos cuidar da criança, do adolescente, e cuidar para que nenhum direito deles seja violado, para que eles não sejam desrespeitados, como é que pode ser inconstitucional você exigir que num ambiente de escola pública, ambiente de escolas privadas que são também concessionárias de claro, sim. São prestadores de serviço público. Prestadores de um serviço público, como é que eles podem dizer que seria inconstitucional essa obrigação de dar essa informação, de não ultrapassar aquela barreira, né, em que você passa a violar a intimidade, o direito da liberdade mesmo, de crença das crianças. E é interessante porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 70, diz assim: é dever de todos prevenir a ocorrência de violação do direito da criança e do adolescente. É exatamente isso que eu estava falando. Foi disso que exatamente eu estava mencionando. Quer dizer, de que direito nós estamos falando? De que direito da criança e do adolescente que nós temos que nós estamos falando e que é necessário proteger dentro das escolas? É o direito à impessoalidade, o direito ao pluralismo de ideias, o direito à liberdade de consciência e de crença, o direito à intimidade que vem sendo violado com todas essas aulas de educação sexual, exibindo órgãos, exibindo brinquedos sexuais, tratando dessas questões em linguagem chula. Recentemente, aqui no Distrito Federal, você viu esse caso, acompanhou esse caso? Sim. Um professor escreveu na lousa, um professor de português, escreveu na lousa e pediu uma redação para alunos usando expressões absolutamente incompatíveis com a idade das crianças de 12 anos de idade, sexto ano. Crianças de 11, 12 anos de idade, ele falando em cenas de sexo adulto, sexo oral, sexo anal. Quer dizer, uma violação não apenas ao direito dos pais sobre a educação moral dos seus filhos, mas também a violação à intimidade dos alunos. Tratar desses assuntos numa sala de aula com 30, 40 alunos, completamente constrangida, dependendo da criança, evidentemente. Sim. Mas é um direito de todas elas, por isso é que é necessário respeitar. Mas esse professor, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre esse caso aqui de Brasília. Esse caso foi chocante. E o que me chamou a atenção, sabe o que foi, Miguel? É que os pais protestaram. E para mim, até mesmo essa iniciativa dos pais já é fruto do Escola Sem Partido. Porque o Escola Sem Partido, ele é eficiente não só por ser um projeto de lei que está aí na Câmara, mas porque ele está fomentando uma discussão na sociedade. Então, os pais estão atentos hoje como não estavam há anos atrás. E garanto que se a gente tivesse prestado atenção nesse problema da doutrinação há 10, 15 anos, como você prestou, a gente já teria mudado isso. É porque a gente demorou demais para acordar, sabe? A gente achava que os filhos estavam num lugar seguro quando eles estavam na escola. A gente tinha essa ilusão. Infelizmente, a escola é um local de perigo para os nossos filhos, né? Por causa da doutrinação, por causa das experiências que fazem
com os nossos filhos. É o que eles estão fazendo, estão usando nossos filhos como cobaias de experimentos de engenharia social. Isso está sendo testado aqui no Brasil, gente. Nossos filhos estão sendo usados como ratos de laboratório. Quer dizer, as famílias precisam despertar para a gravidade do que está acontecendo. Eu queria te perguntar agora, Bia, mudando radicalmente de assunto, sobre a tramitação do PL 246/2019, que você apresentou, acho que foi no primeiro dia Foi no primeiro dia da legislatura. Né? Tamanha a importância que eu dou para a escola sem partido, né? Então tem muitas pautas importantes, mas esse foi meu prioritário. Dei entrada em fevereiro, mas eu fiz um acordo com o presidente Rodrigo Maia na época, porque nós tínhamos que tratar do quê? Da Previdência. E para aprovar a Previdência, a gente precisava de todos os votos possíveis. Então a gente não podia ficar criando embates ideológicos com deputados, né, e partidos dos quais a gente precisaria para aprovar a Previdência. Mas eu combinei com o presidente da Câmara que tão logo a gente aprovasse a Previdência, a gente faria uma comissão especial para cuidar da escola sem partido. E nós estamos nesse momento. Já estive na presidência, o presidente já sinalizou, ok, nós já estamos escolhendo os parlamentares que irão compor essa comissão especial. E eu acredito que então no início... Escolhendo extraoficialmente, porque não existe a comissão. Não, extraoficialmente, para que na hora que ele fizer a leitura da abertura da comissão, a gente já poder estar com todos os nomes ali para indicar. Que é muito importante essa escolha, Miguel, porque a gente não pode ter parlamentares que não estejam engajados com o tema, tá? Então nós estamos cuidando disso, tem muita gente que quer participar, inclusive a gente está aí com um deputado que chegou agora de Minas. Ele foi o autor do projeto de lei de escola sem partido em Belo Horizonte, que já foi aprovado em primeiro turno. O atual deputado Fernando Borja fez um trabalho brilhante na Câmara Municipal de Minas Gerais. E ele é suplente de uma deputada que está de licença maternidade, então ele vai ficar por um tempo com a gente. Eu quero que ele esteja conosco, já conversei com ele. Então nós temos assim, esse tema é um tema que desperta paixões. Então nós sabemos que vamos encontrar muita resistência por parte dos deputados da esquerda, né? PT, PSOL. A gente sabe que para eles a escola sem partido é uma bandeira terrível. Até, né, a gente tem aquele vídeo do Zé Dirceu, gente, falando que escola sem partido é a maior ameaça para a esquerda. Vamos colocar esse vídeo aqui. A pior ameaça que nós vamos viver é a escola sem partido. Porque a cultura e a educação é onde estão as mentes e os corações. A pior ameaça que nós vamos viver é a escola sem partido. É muito importante. Se você ainda não viu, você tem que ver. E você precisa compartilhar com as outras pessoas para elas entenderem o tamanho do estrago que o Escola Sem Partido faz no projeto de doutrinação, de poder, de alienação dos nossos filhos que a esquerda conduz. A pior ameaça que nós vamos viver é a escola sem partido. Se você dissesse algumas palavras ainda, Bia, sobre o papel da Escola Sem Partido na guerra cultural. Eu, faz alguns meses, vi uma postagem que eu achei muito interessante, né? Acho que no Twitter. Era uma imagem de pessoas enxugando assim, um bloco enorme de gelo e vinha uma legenda assim: o que vai acontecer com a direita, o que acontece com a direita sem o Escola Sem Partido. Quer dizer, as pessoas estão enxugando gelo. Sim, Miguel, por quê? Olha só, a gente está combatendo hoje adultos, né, que são dentro do Congresso, parlamentares, são professores, são procuradores, promotores, juízes, pessoas que estão trabalhando em prol de um projeto de poder globalista, comunista, uma série de coisas. E se a gente não for lá na base, nas escolas, impedir a doutrinação, daqui a pouco tempo essas crianças que estão sendo formadas nessa mentalidade serão os adultos que irão produzir leis, dar sentenças, não é? Serão as pessoas que... Os psicólogos, os jornalistas, os professores, exato, os membros do Ministério Público, da Defensoria, quer dizer, em toda a sociedade. Em toda a sociedade. Então é fundamental que a gente trabalhe, né, em todos esses locais e em todos esses aspectos. Então a gente está trabalhando aqui dentro do Congresso, na medida em todo canto, mas o Escola Sem Partido é que vai impedir essa bomba de efeito retardado, né? Que é
a submissão dos nossos filhos a esse tipo de doutrinação marxista. Agora, para terminar aqui, eu acho que o nosso tempo está acabando, eu queria saber uma coisa, Bia. Você defende escola sem partido ou escola com partido de direita? Não, eu realmente defendo escola sem partido, porque é uma questão até de princípio. Eu sou uma pessoa que eu respeito o outro, lá dentro do parlamento. Né? Eu sou obrigada a conviver com o PT, PCdoB. A gente trava embates, mas eu estou lidando com alguém que tem as mesmas condições que eu tenho de vir para a briga. Né? O que se faz na escola com as crianças é uma covardia. Assim como eu não quero que venha um professor de esquerda doutrinar as crianças, eu também não quero. Quer dizer, assim como você não quer que um professor de esquerda fique enxovalhando, avacalhando com a imagem do Bolsonaro, né, para que depois a criança chegue em casa e fique com vergonha do próprio pai que votou no Bolsonaro, isso. Não é certo que um professor fique atacando um político de esquerda, não, também né? não. E depois um menino chega em casa e fica com vergonha do pai que votou nesse candidato. Porque a gente tem que respeitar É preciso as famílias, respeitar a família. Né? E saber que a sociedade é feita de pessoas de mentalidade, e depois, de ideologia. A ciência é ciência. É. A ciência não se confunde com a política. Vamos deixar a política fora do Isso, ambiente o principal escolar? é isso, Miguel. A escola não pode se tornar esse ambiente envenenado. de embate envenenado e que os nossos filhos, porque se começar a doutrinação inversa também, você vai criar um ambiente de animosidade, de guerra. A gente não quer isso, a gente quer que os nossos filhos tenham direito a ir para a escola para aprender, para ter paz, ter sossego e aprender. Né? E deixa que o resto, a vida ensina, não é verdade? A escola não é, como se diz, uma pequena polis, uma pequena cidade onde tudo tem que acontecer. As pessoas são obrigadas a conviver com seus colegas dentro das escolas. Se existe um antagonismo grave entre eles, como é que vai ficar esse convívio? Um colega não pode bloquear o colega, como se faz no Facebook, como se faz no Twitter, por exemplo. Ele é obrigado a conviver lado a lado na sala de aula com alguém que pensa diferente dele. Então é importantíssimo, é fundamental reduzir o nível de antagonismo dentro das escolas. Fazer o contrário do que a esquerda tentou fazer e conseguiu fazer, que foi envenenar as escolas nos últimos 40 anos. Inclusive com consequências graves na convivência entre professores. Sim. Né? Quer dizer, o ambiente da sala de aula hoje é terrível, graças à ação de antagonismo. Desse antagonismo. Isso é muito negativo. Escola não é para isso. Né? Deixa que assim, a gente já tem muita confusão na vida. A escola precisa ser preservada. Até para que a gente tenha tranquilidade quando a gente entrega os nossos filhos na escola. Para quem não confia nisso de jeito nenhum, a gente também tem um projeto homeschooling. Sem dúvida, eu é um direito fundamental dos pais. Apoio totalmente também, mas é preciso que a gente mantenha aceso dentro do parlamento e em todos os níveis, né, municipal, estadual e federal, a discussão sobre escola sem partido. Essa discussão tem que ficar acesa, tem que ser vibrante, para que as pessoas nunca se esqueçam, né, dos princípios, dos direitos e das garantias que têm sido violados. É legal, pessoal. Muito obrigado, Bia, pela sua visita aqui à nossa sede. Obrigado pela entrevista. A gente volta aí no próximo mês com outra entrevista do Escola Sem Partido. Tá legal? Um abraço. Um abraço.